Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Vou começar a nossa conversa de hoje trazendo alguns dados. Os estados que são mais endividados no Brasil são São Paulo, uma dívida de 287,5 bilhões, Rio de Janeiro, uma dívida de 171,8 bilhões, Minas Gerais, uma dívida de 157,7 bilhões, Rio Grande do Sul, com uma dívida de 99,6 bilhões, e Goiás, com uma dívida de 18,4 bilhões. O total dessas dívidas, se somado, é de 735 bilhões. Se fôssemos comparar esse número com a capacidade de arrecadação de cada um desses estados, nós veríamos que essa dívida, se não é maior, é bem próxima da capacidade de arrecadação de cada um deles. Portanto, devem mais do que são capazes de pagar. Essas dívidas são, em parte, com o governo federal, com a União, e a outra parte tem a origem previdenciária. Uma análise mais detalhada dessa dívida exige entrar na Secretaria da Fazenda de cada um desses estados e ver com calma o perfil. Mas, na maior parte, resume a esses dois fatores. Na Previdência, a Previdência que implica no pagamento de aposentadorias e pensões, o que tem ocorrido nos estados é que o valor total das contribuições é menor do que o pagamento dos benefícios. Essa distância entre contribuições e pagamento de benefícios tem aumentado ao longo dos anos. Ou seja, cada vez mais paga-se e cada vez menos arrecada-se. Esse é um problema estrutural, porque cada vez que o número de aposentados cresce proporcionalmente, o número de contribuintes também diminui proporcionalmente. Isso é uma questão do envelhecimento da população. Pessoas estão vivendo mais, portanto, parando de trabalhar e se beneficiando da Previdência por um prazo de tempo maior, enquanto aqueles que estão em atividade, proporcionalmente, vão reduzindo, ainda são a maioria, mas o valor das contribuições sempre tem uma diferença. Isso é estrutural e crescente. Naturalmente, a solução de um problema desses, se houver, só vai ocorrer em prazos temporais de 30, 35, 40 anos ou mais, porque envolve direitos das pessoas e envolve também o financiamento de pessoas que estão numa fase mais vulnerável da vida, porque estão idosas. O Congresso Nacional aprovou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, PROPAG. Ela ocorreu por meio da aprovação de uma lei complementar de número 212/2025. No entanto, 13 itens daquela lei foram vetados pelo presidente da República. Os governadores desses estados mais endividados, que foram esses que eu citei, deram uma demonstração pública de discordância desse veto. Houve aprovação do plano, ou da lei, na sequência se reuniram e houve uma divulgação da imprensa em torno dessa reunião. Diria eu, a divulgação dos governadores descontentes talvez tenha sido uma divulgação maior que da aprovação do plano. O que esses vetos trouxeram? Vetos feitos pelo presidente da República. Um deles, que eu vou destacar, havia a intenção de suspensão do gatilho previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com relação a despesas de pessoal. Ali, essa questão do pagamento de salários e do gatilho é conhecido por um termo técnico chamado limite prudencial. Vou resumir rapidamente isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina um valor de despesa com pessoal com a capacidade de arrecadação dos estados. Nada mais inteligente do que isso. E dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal existe esse tal de limite prudencial, que é mais ou menos uma luz amarela que acende quando estiver chegando perto deste limite,
algumas medidas de contenção de despesa precisam ocorrer, sob pena de o Estado ter algum tipo de punição, como, por exemplo, não se beneficiar deste programa de pagamento de dívidas. Outra coisa a ser observada é que o conjunto dos endividados que eu citei se situam na condição de oposição ao governo federal. Volto a insistir, fazer oposição dentro da democracia é saudável, é útil. Porém, vamos observar o seguinte. Existe o tempo todo, nós estamos vendo na imprensa, uma afirmação constante de que os gastos públicos precisam ter uma contenção. Vamos citar o caso do que a gente tem observado nesse momento recente do Donald Trump, em que ele fala, vou cortar as despesas públicas na faixa de 1 a 2 trilhões de dólares, equivalente aí a uma parcela significativa da nossa renda nacional. Cortes de gastos, eles naturalmente são necessários, principalmente quando são gastos que não levam a lugar nenhum, a um desperdício, não há dúvida nenhuma. Mas cortes de gastos, eles precisam ser feitos com inteligência, para que o corte não gere outros problemas, não é? Eu pessoalmente decidir conter as minhas despesas e falo, neste mês não vou me alimentar nenhum dia, não sobreviverei até o final do mês, ou se sobreviver estarei com a saúde bastante danificada. Portanto, gastos e contenção de gastos precisa ter um mínimo de inteligência e parcimônia. Mas voltemos ao caso aqui brasileiro. É interessante ver muita gente que hoje fala em manter a austeridade fiscal, mas quando chega uma situação como essa que eu acabei de descrever, são os primeiros a falar assim, não, precisamos conter os gastos, mas dentro dos critérios que eu estabeleço. Não deve ser assim, porque senão fica uma contenção de despesas públicas feita de maneira muito pouco criteriosa, portanto, sujeita a erros. O que é importante da gente perceber é que discussão sobre Estado e finanças públicas não deve ser feita como uma discussão entre jogo de futebol, times que são rivais. Isso não nos leva a formar um juízo necessário para bem interpretar. Não estamos tratando de finanças públicas como se estivéssemos tratando de uma coisa de menor impacto. Ao contrário, ela é extremamente determinante, principalmente num país de desigualdades socioeconômicas como o Brasil é. Vou citar como exemplo o último caso de liberação, de uma forma mais rápida e inteligente, de crédito consignado, ao invés de estar sendo divulgado na sua qualidade, está sendo divulgado do tipo pobres não tenham acesso ao crédito, o que é uma certa distorção da realidade, uma distorção um tanto quanto perigosa e um tanto quanto de bom caráter, diria eu. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.